Infelizmente, o ser humano tem um coração muito difícil. Estou falando até de nós. E discuta até alguns crentes também. Cristão não, porque o cristão transformado pelo Espírito Santo tem que ser uma palavra que edifica. Mas tem crente, meu amigo, que só a graça. Tem crente, porque crente até o diabo é. Então é difícil. Em Salmos, capítulo 22, versículo 19, diz assim: Senhor, não me deixe sozinho. O Senhor é a minha força. Venha me ajudar depressa. Queridos, aqui Paulo está direcionado à igreja de Roma e ele diz assim: ora, o Deus de esperança. O que é esperança? É expectativa que um sonho que eu tenho será realizado. Tem uma esperança que esse final de ano, Deus, um exemplo, vamos dar um exemplo material. Deus vai me ajudar a trocar o carro. Tenho esperança que esse final de ano eu vou sair do aluguel. Bom, eu estou falando no campo material, mas eu gostaria que você levasse mais para o lado espiritual. Tenho esperança que ainda esse ano Deus vai trabalhar na conversão da minha família. Tenho esperança que os meus filhos ainda virão para a igreja. Tenho esperança que eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Tenho esperança que Deus vai se revelar de uma forma especial na tua vida. Esperança, expectativa. O homem que não tem sonhos nem esperança, desculpa, já está morto. Lá em Apocalipse está escrito, amém? Tem um homem que vive, mas é morto e não sabe. Então, sem esperança, olha o que o Paulo escreve. Ora, o Deus de esperança, o nosso Deus é Deus de esperança, querido. É Deus de esperança. Não é Deus de pessimismo. Não vai dar, não vai acontecer. Acabou, não tem jeito. O meu Deus é Deus de esperanças. Aleluia. Vos encha de todo gozo, de alegria, de paz, de crença, de fé, para que abundeis, para que a vossa esperança seja muito, muito grande. Amém? Então, dentro dessa palavra, abre um texto muito conhecido da palavra de Deus, livro de Atos Apóstolos, capítulo número 3, é muito conhecido da igreja. Nós vamos ler aqui rapidamente, do versículo 1 ao versículo número 9. Labanchore, Ramassian, de Farasumi, que é de Vácia. Livro de Atos Apóstolos, amém? No capítulo número 3, a palavra de Deus, capítulo 3, versículo 1, aleluia, glória a Deus, ao 9. Essa é uma palavra santa, eficaz, e se apraz para aquilo que ela é enviada. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler responsivamente. Está escrito: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos firmaram. Vamos junto, 9. E todo o povo viu andar e louvava a Deus. Pode se assentar. Bondoso Deus, nós somos gratos por essa palavra que advém do teu trono e convidamos o teu Santo Espírito para que nos dê sabedoria, discernimento, humildade, entendimento, para que tudo aquilo que for falado à luz dessa palavra traga esperança, libertação, milagres, maravilhas, Pai, porque a tua palavra se apraz para aquilo que ela é enviada. Queridos, eu quero que você preste bem atenção. A palavra de Deus começa dizendo aqui, nesse texto de Atos dos Apóstolos, começa dizendo assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo, foram orar juntos. Eu quero que vocês entendam que Pedro e João nem sempre oravam no templo. Eles oravam com Jesus, oravam no monte, oravam nas casas, oravam nas ruas, mas naquele dia em específico, eles subiram ao templo. E esse templo é um templo muito bonito, chamado Templo de Formosa, um templo muito conhecido, mas foi um dia específico. Então, queridos, nada acontece por um acaso. Existe o tempo oportuno, a data, o momento certo. Hoje é a noite de Deus te dá a tua vitória. Hoje é o tempo certo, específico, Alabaxere Meneia, porque existe o tempo, existe um calendário nos céus, existe um calendário, nada acontece sem um contorno. Nosso Deus é zeloso.
Nosso Deus é cuidadoso, Ele faz tudo na hora e no tempo oportuno. Pedro e João naquele dia decidiram subir para orar no templo. Eles podiam ter decidido orar no monte, podiam ter decidido orar na rua ou numa casa, como orava na casa de mãe de Pedro, de sogra de Pedro. Mas naqueles dias eles decidiram orar no templo. Ei, templo significa casa de oração. E hoje você está no lugar da bênção, hoje você está no lugar do milagre, hoje você está no lugar da vitória. Queridos, agora o que me chama a atenção, que os transuentes, o número de pessoas que frequentavam aquele templo era muito grande, porque era um templo conhecido naquela época, chamado Formosa. Então todos iam ali, alguns pela religião, um pelas fé, outros religiosos, outros por uma curiosidade, mas todos iriam passar para aquele lugar. E ali estava um coxo, um homem paralítico dos seus 2 pés, o aleijado dos seus pés. E o que aquele homem esperava ali? Porque a multidão que passava e entrava era grande. Ele ficava ali esmolando, pedindo uma esmola. Querido, eu fico vendo a situação do ser humano, olhando para a gente. Eu estava vindo de carro para cá com essa chuva, e a gente vê pessoas debaixo do viaduto, já cobrindo com papelão molhado, e a gente murmura, e a gente tem um cobertor quentinho, tem um teto, e a gente está sempre com falta de gratidão. A gente tem que olhar mais para a situação, queridos, e contemplar. Veja bem, quantas vezes nós passamos. É lógico que hoje, em cada esquina tem alguém pedindo algo. É difícil, a gente não tem dinheiro para tudo isso, não é? Mas eu digo para os irmãos, usar a palavra. A semente vale mais do que dinheiro. Às vezes aquela pessoa, às vezes R$5, R$2 faz a diferença. Mas às vezes falar para ele, ó, Jesus te ama e vou orar por você, você não imagina, pode representar muito mais. É lógico que tem que tomar cuidado à noite, você não vai falar com todo mundo, porque nós corremos o risco do assalto e tudo. Mas é por isso que o crente tem que ser vigilante. Mas aquele homem, queridos, ele estava ali na humilhação. Era a única maneira dele sobreviver. Era a única maneira de levar algo para dentro de casa. Era a única maneira de... Agora, tente imaginar, queridos, a humilhação. Alguém podia falar, já te dei, chega, ó, vai. A gente está... Infelizmente, o ser humano tem um coração muito difícil. Estou falando até de nós. E discuta até alguns crentes também. Cristão não, porque o cristão transformado pelo Espírito Santo tem que ser uma palavra que edifica. Mas tem crente, meu amigo, que só a graça. Tem crente, porque crente até o diabo é. Então é difícil. Agora imagina quantas negativas ele recebeu, quantas palavras de humilhação. Ou então, sabe aquela questão que a pessoa joga de qualquer jeito, não tem compaixão? Ah, pega aí. Abasséia, Narábia, Camanavasséia. Aquele homem estava ali na porta esperando a dificuldade. Queridos, mas veja bem, qual era a esperança daquele coxo? Qual era a esperança daquele homem? Receber uma esmola. Receber uma ajuda qualquer, uma moedinha, R$2, sei lá, na época, não sei qual tem o dinheiro na época. Qual era a esperança daquele? A esperança dele totalmente estava na esmola. Na esmola, querido. E aí que entra a palavra de Deus. Ele colocou sua esperança, depositou sua emoção no lugar errado. Ele estava na porta do templo, no lugar do milagre, mas fora do templo. Está entendendo?